tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus, estou aqui acompanhado do Thiago Olá, tudo bem? e estamos aqui para gravar o primeiro podcast de 2024. E para esse episódio nós temos a honra de estarmos conversando com a professora Fabiana Gil Melgaço, professora de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Duque de Caxias, e a gente vai estar batendo aqui um papo com ela. Professora, primeiramente, quero agradecer muito essa oportunidade de estarmos gravando um episódio com você. Agradecemos também por ter topado o nosso convite e eu gostaria que a senhora pudesse se apresentar para o nosso público para conhecer um pouco mais a senhora. Primeiramente, vou agradecer pelo convite, né, realizado aí por todo o grupo do PET, do campus de Caxias. Eu sou professora de biologia do campus, atuando em diferentes áreas, né, mas são áreas na área envolvidas de bioquímica, microbiologia, processos bioquímicos e também na biologia geral, né, atuando também em áreas aí de ciências ambientais. Queria saber, professora, assim, desde o início assim da sua trajetória, sempre ou nem sempre houve um apoio da sua família, sabe, com os seus objetivos assim de estudo? Quais foram assim as suas principais dificuldades assim encontradas? Sim. Eu tive incentivo, principalmente na parte Ah, interessante. dos meus docentes. Eu tive mais incentivo da parte dos meus professores do que da minha família. Na minha família, né, meu pai e minha mãe não tinham graduação, então, na verdade, eu tinha o meu avô, que era formado em Ciências Contábeis pela UFRJ, então ele que incentivava mais assim os estudos, fazer graduação, mestrado, doutorado, né? E os meus professores de modo geral, tanto do ensino fundamental, tanto do ensino médio, que me orientaram, e depois os professores da graduação, que me orientaram toda a minha formação acadêmica. Então, foi mais voltada para a área dos meus docentes mesmo do que da área da minha família. Interessante. Né? Minha família incentivava, claro, Aham. os estudos, mas assim, é uma família, eu até vi recentemente, né, na internet, que muita gente desvaloriza a educação quando É, fala, você só estuda, né? E o que mais que você faz? E é mais ou menos isso também que eu tive, sabe? sim. Então, enquanto, né, meus primos se formavam só com graduação e conseguiam já entrar para o mercado de trabalho, de empresas multinacionais, a parte acadêmica foi uma coisa mais solo, só eu estava fazendo, né, eu e minha irmã, assim, então o incentivo foi mais para a parte dos docentes. Entendi. E você sempre gostou de biologia? Então, inicialmente, como eu não conhecia, né, a gente, é, no século passado, posso dizer assim, eram, eram poucas, Há pouco tempo, profissões, professora, não fala assim. mas poucas profissões eram bem divulgadas, né? E aí eu não iniciei assim pensando na carreira docente. Eu queria partir para a parte de ciências biológicas, então eu comecei fazendo bacharelado e não licenciatura Hum, em ciências biológicas para a parte de diagnóstico, tá? E aí diagnóstico laboratorial. ah, Então, esse era o meu desejo. E aí eu achava que só medicina ou biomedicina era capaz de trabalhar com essa área. E eu aprendi já no ensino médio que não, que trabalhando na parte de ciências biológicas eu também poderia atuar, né, nessa área. eu ia perguntar, quando eu tava vendo o seu Lattes, se você pensava em fazer alguma coisa dentro da medicina. Porque eu fui vendo Sim, ali ciência biológica e. Agora não tá é, aberto aqui, mas eu fui perguntando, pô, será que ela quis ir pra um lado e. Pelo destino da vida, coisas mudaram. sim, e aí quando eu ia ver, o médico não ia fazer a parte que eu gostava, que era a Ah, parte de diagnóstico, entendeu? E aham, estudou muito pouco até essa parte, né? Mais a parte clínica. Então, eu fui mesmo para fazer ciências biológicas com esse intuito, né? aham. Intuito de trabalhar na parte de diagnóstico molecular, entendeu? Então,
que te mais levou assim pro ramo da ciência biológica foi já a sua vontade, você já tinha o seu Sim, sonho, né? sim, sim. Desse- Trabalhar com descoberta de atividades, né, de futuros medicamentos, essa questão era mais, né? Então, tipo, antivirais, antibióticos, como atuam, era mais essa questão, como era uma resposta imunológica, isso tudo ia ver mais na biologia, e aí foi quando eu tive a orientação dos meus docentes, Ah, né, na época do ensino médio. Olha, isso aí é mais na parte de ciências biológicas do que na parte de medicina, né? E aí sim, aí eu tive essa decisão no segundo ano do ensino médio, E como ah, surgiu esse interesse por essa área, assim, na- dessa parte nessa de parte de diagnóstico, né? diagnóstico? Foi basicamente conhecendo a biologia, né? Que eu comecei a ter a disciplina, né, de biologia no atual oitavo ano do ensino fundamental, né, que na época era a sétima série. E aí você começa a estudar doenças, né? E naquela época muitas não tinham vacinas, muitas não tinham tratamento. E aí você fica, né? É que, nossa, mas não tem tratamento para isso. Nossa, mas não tem. É difícil descobrir. Poucas pessoas conseguem detectar doença. Aí, enfim, né? E lendo reportagem, Globo Repórter, que a gente assistia muito, né? Tudo isso, e aí eu já fui mesmo tendo esse interesse. Já sabia que era para a área, né? Enfim, ciências áreas exatas, área da saúde, e a área humana eu já sabia que ia ser para a área de saúde. E aí eu só não faltava direção, né? Direcionar. Então eu gostava, e aí foi onde tive esse interesse. E nessa área de diagnósticos que a senhora citou, tem alguma parte mais específica em que a senhora tem uma, um aprecio maior, uma atuação maior? Aí, né, eu tinha essa ideia de diagnóstico e tudo mais, trabalhar em laboratório, né? Até falava assim, ah, um dia eu vou ter o meu laboratório. Hoje eu tenho zero vontade, né? Depois de fazer a graduação foi zero vontade. Mas eu trabalhei, atuei desde a graduação. Eu comecei trabalhando na iniciação científica com, na verdade, tratamento de parasitas, né, intracelulares obrigatórios, na interação com mercúrio, né, mais nessa área. Depois eu fiz um trabalho de antiparasitário. E aí, depois eu saí dessa área de parasitologia e fui para a área de microbiologia, que aí eu tive uma outra oportunidade de trabalhar, né, com atividade antiviral, ver a interação do vírus com o hospedeiro, que foi até, né, o vírus da dengue. Então, e aí eu me apaixonei por essa área de diagnóstico, tratamento, né, e tudo mais. É, meio, vamos dizer assim, meio me traumatizei com a área da imunologia, então não me identifiquei muito com essa parte que lá inicialmente eu achava interessante, né? Gosto, mas não é uma área que eu sinto vontade de trabalhar, nessa parte de vacinas e tudo mais. É outra área dentro das ciências biológicas. E voltei mais para a parte de microbiologia, né? Bactérias, fungos, vírus. E aí fiquei voltado para a área de virologia. E foi quando eu me apaixonei, e aí segui toda a minha parte acadêmica na parte de virologia. mas nesse momento, você já estava fazendo voltado para licenciatura não, né? Era. Não, não. A licenciatura veio com uma outra atividade que eu fui realizando durante o meu mestrado. Ah, você já Eu tinha concluído, né? já A tinha outra. Aí concluído a depois que. graduação, tinha começado o mestrado, né? Tinha concluído o bacharel, tinha Aham. iniciado o mestrado. E aí eu comecei a atuar no CEDERJ, como tutora do CEDERJ, e eu comecei a orientar, porque eu era tutora de um curso de licenciatura em Ciências Biológicas. E Sim, comecei legal. a orientar os trabalhos de conclusão de curso, né, os TCCs. E eu tinha muita dificuldade com essa área da licenciatura, né, com a parte pedagógica, a parte didática. A minha orientadora do mestrado até falou: olha, você precisa trabalhar mais a questão de didática, que eu já estava começando a dar aula na UF também.
né, na Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz meu mestrado. E aí, logo que eu terminei meu mestrado, eu fiz, né, meu estágio docente na graduação da UF, com vários cursos. Isso foi muito importante para eu conhecer a diversidade de cursos e como adaptar um único conteúdo a diferentes cursos. E na licenciatura também, que eu atuei, né, no CEDERJ, na UERJ, em Resende, né, no sul do estado, eu tive essa dificuldade na orientação dos alunos. Eu falei, não, eu preciso fazer uma licenciatura para aprender melhor e ser uma melhor profissional para atuar nessa área. E também nesse meio do caminho eu conheci, né, o IFRJ. Na verdade, o IFRJ se tornou o IFRJ em 2008, e aí em 2009 eu conheci o campus de Pinheiral, e era um dos meus sonhos, trabalhar no Instituto Federal. Legal. E aí eu vi que precisava da licenciatura. Então eu falei, não, então eu preciso fazer a licenciatura. E aí eu fui fazer, terminei o mestrado, fui fazer a pós-graduação, que eu queria mudar de área, eu queria sair da parte de diagnóstico clínico, eu queria para diagnóstico ambiental. Então eu fui fazer uma pós-graduação na área de alimentos e junto com a licenciatura. E eu fiz os dois juntos, né? E aí foi muito bom, porque aí eu consegui melhorar ainda, né, as minhas orientações, trabalho de conclusão de curso, né? Eu consegui entender melhor a parte didática. Eu já estava trabalhando, né, praticamente como docente, como você atua como tutor, mas eu consegui aprimorar e comecei a trabalhar nesse período como professora, e sim como professora do curso técnico em meio ambiente. Então foi tudo meio que se encaixando, né? Foi. Então, então, aí foi assim, sabe? Eu fiz a licenciatura, terminei, finalizei, fiz estágio, né, no ensino fundamental, no ensino médio, e aí iniciei, quando eu finalizei a licenciatura e após iniciei o doutorado. E aí já foi na parte de doutorado, foi na parte de diagnóstico ambiental, né? Na parte de detecção de vírus em alimentos. E aí sim, aí eu consegui mudar minha área. E a pós-graduação em alimentos me ajudou muito também para atuar em outras áreas. Aí eu não fiquei tão especialista, né? Porque isso é uma coisa que acomete diferentes áreas de atuação, e aí eu vou falar da minha parte das ciências biológicas, né? Acontece nas ciências naturais de modo geral, mas nas ciências biológicas que eu tenho uma definição, eu trabalho com diagnóstico de microbiologia, né, dos micro-organismos, na parte de tratamentos, enfim, detecção de presença do micro-organismo, e na parte de avaliação de atividades antivirais, antibacterianas. E, entretanto, eu consigo não ficar especialista só em vírus, eu consigo trabalhar com outras coisas também. E aí isso me deu mais oportunidades atuando, É, um leque bem né, nessa maior. parte. Isso, É sabe? interessante. Quais foram as principais oportunidades que a senhora teve nessa área? Olha, eu falo que assim, a oportunidade surgia e eu aproveitava, não desperdiçava nenhuma. Tá? Então, assim, eu tive, né, oportunidades de trabalhar, e aí eu vou falar, né, dessa questão do diagnóstico, né? Então, eu tive oportunidade na UF, eu trabalhei com uma professora que ela era referência na questão de diagnóstico clínico. Ela tinha feito, inclusive, um livro, né? Ela era autora de um livro, então isso foi uma oportunidade de trabalho que eu tive muito enriquecedor na parte de biologia molecular, né? E hoje em dia, até os alunos, quando eu dou algumas disciplinas, eu falo, olha, gente, coloca no currículo de vocês, principalmente os alunos do técnico, né? Coloca no currículo de vocês que vocês têm domínio de biologia molecular, porque isso é biologia molecular, né? As pessoas têm uma dificuldade de identificar, elas acham que sempre é uma coisa muito complexa, e não é. Então, e as oportunidades que eu tive fazendo meu doutorado na Fiocruz. Então, assim, eu trabalhei no projeto de detecção de vírus em alimentos,
que foi para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Eu precisei apresentar meu trabalho lá na Anvisa mesmo, né? Fui em Brasília, apresentei o trabalho com possibilidade de mudanças na legislação, né, brasileira, com a parte de detecção, porque tem bem fundamentado a parte de detecção em bactérias, mas não tem em vírus, então teria toda essa mudança. O laboratório onde eu trabalhava já tinha conseguido incluir na parte de detecção de vírus em água, a água que a gente consome, né? Então, e aí com esses estudos tive a oportunidade de conhecer diferentes lugares, né, com esses trabalhos. Pude viajar a trabalho, eu acho que eu posso dizer que eu viajei mais a trabalho do que de férias, assim, sabe? É. Então, conheci muitos lugares, muitas culturas, aproveitei muito, tive muito, que hoje a gente fala, né, de networking, de trocar trabalho com pessoas de diferentes países, estudando, né, e trabalhando com essa parte Isso é acadêmica. interessante. Tá? Então, foram oportunidades, assim, que eu aproveitei, cada uma, assim, que eu tive, eu aproveitei. Tanto quando eu fiz o mestrado na UF, quando eu fui fazer o doutorado na Fiocruz, como o doutorado é mais longo, né? São 4 anos, então eu tive mais oportunidades lá. E aí, falando um pouco mais das oportunidades, você acabou citando no começo que você foi tutora, né, de um curso de Sim, graduação de ciências biológicas, né? sim, sim. E como que apareceu essa oportunidade assim para você? Como que foi? Porque você estava trabalhando já na área dura, digamos assim, né? E aí Sim, você vai para um outro campo. Como que foi essa mudança, esse interesse pela docência? sim. Então, aonde eu fiz a minha graduação, né, que foi na Universidade Estadual do Norte Fluminense, desde que eu comecei a fazer o curso presencial, né, que eu fiz o curso presencial, a gente escutava muito sobre o CEDERJ. E logo que eu me formei, eu não queria ser tutora do CEDERJ, achava, era muito trabalhoso, esse negócio de corrigir prova, né, não queria. E aí, vim para uma cidade completamente nova, que era Niterói, né, moro em Niterói até hoje, recém-formada e aí querendo trabalhar, querendo áreas, né, de trabalho, e foi muito difícil. E realmente a parte da docência, a parte acadêmica, né, ela acaba sendo uma oportunidade melhor do que a parte de laboratório, diagnóstico, né? E aí a minha orientadora, né, da graduação, falava muito sobre a prova de tutores, né, que era uma prova de seleção que existia na época. E aí eu fiz em 2007, tentei para o pré-vestibular, não consegui, né, o pré-vestibular do CEDERJ, não fui aprovada, por conta de outra área, nem foi para a parte de biologia, eu até tinha quase gabaritado, mas tinha outras questões, né, que envolvia avaliação. E aí eu fiz a da graduação. Aí fui direto atuando na graduação. E aí todo mundo me pergunta, mas você não atuou nunca em prefeitura, no estado, antes, né, de chegar aqui no Instituto Federal? Eu falei, não, não era um sonho, não era uma vontade. Eu queria trabalhar no Instituto Federal e eu fui atrás do meu sonho, né, da minha vontade. E aí eu comecei atuando no CEDERJ, então de conhecer já desde a graduação que existia essa possibilidade, mesmo falando, não, não vou trabalhar com isso, e eu amei, assim, desde minhas turmas que tinham 40, 50 alunos, desde aquelas que tinham 7, 3 alunos, para mim foi uma experiência muito boa, sabe? Eu gostei muito. Trabalhar dentro da UERJ também foi muito bom, porque eu tive troca com próprios docentes, diretores do campus, né? Eu acabei trabalhando no CEDERJ para um curso da UERJ, num campus da UERJ presencial também. Então, isso foi uma grande oportunidade de atuação nessa área acadêmica e que eu colocando depois o currículo na internet, eu fui chamada para poder, sem QI nenhum, fui chamada para atuar num técnico, né, de meio ambiente, no curso técnico de meio ambiente, e comecei a trabalhar como docente logo que eu me formei na licenciatura, né, logo que eu consegui o diploma da licenciatura. Foi meses, assim. No Caraca, diploma da licenciatura eu consegui ser chamada no curso técnico de meio ambiente.
Interessante. sem indicação nenhuma, entendeu? É, Só com currículo mesmo, entendeu? Tive, especificamente no nosso campus, sim, temos uma formação voltada mais para a área de química, né? sim, Seja na graduação, né? Ou nos campos técnicos, sim, nos nos cursos cursos técnicos. técnicos, sim. Como é a adaptação a uma turma e como cativá-los com a biologia? Então, eu costumo falar com os alunos o seguinte: a química, você consegue explicar muita coisa, elas são dependentes, né? Você não consegue explicar algumas É coisas de verdade. biologia, entender algumas coisas de biologia sem entender a química, né? Então, eu consigo explicar muita coisa através da biologia, né? E alguns conceitos da química precisam estar relacionados. Né? Então, eu lembro que eu falava assim, gente, explicar a ligação química, afinidade de substâncias, citando crossing over é uma das coisas mais fáceis que tem para mim, né, na minha visão como bióloga, né, porque são ligações que têm afinidade, então vão se desligar e se religar, né, facilmente. Apolar, Isso, exatamente. Então, questões voltadas à digestão, coisas que a gente tem curiosidade no dia a dia mesmo. Então, sempre, as minhas aulas, eu sempre volto, sempre centrada na questão da química, né? Como eu falei, eu tive essa experiência quando estava lá no mestrado, a pegar um tema e voltar para o curso, né? Ou seja, ser direcionado ao curso específico, né? Eu interessante. tive esse trabalho, então isso eu já não tive, né, muita dificuldade quando fui atuar no curso de licenciatura em Química que precisava de atuar em disciplinas de biologia, né, das ciências biológicas. Sim, Então, sempre mostrando, olha, você quer dar um exemplo de tal conceito da química, você pode usar esse exemplo ligado à biologia. E aí tem várias áreas dentro da biologia que são completamente dependentes e que você consegue associar, sabe? Então, aham, tem hoje em dia, né, com o uso da informática, tem vários programas que eu estou até querendo aprender também, que diminui muito a parte de bancada, de você ir para a bancada trabalhar, que você já sabe que o resultado não vai ser bom, por programas não relacionados à inteligência artificial, mas por programas que veem a interação molecular para ver se vai ter o efeito, a atividade que você quer fazer, e que são ligações químicas, o tamanho da molécula, as afinidades, né? Enfim, as ligações que são possíveis, que simplesmente um programa que você vai montando as ligações, você vê essa afinidade. Então, eu acho que isso aí é o destino das duas áreas, que são áreas muito interligadas. Então, não tem como fugir, não tem como eu dar aula de biologia sem falar da química, sabe? Então, eu sim. sempre coloco esses exemplos e sempre tento trabalhar esses exemplos com os alunos também, porque a gente aprende tudo separado, mas está tudo junto, né? Tudo conectado. E aí, professora, como que você percebe, na sua avaliação, como que os alunos eles conseguem ter essa recepção da parte da biologia para um curso, por exemplo, de química que o aluno lá está fazendo? Como que você acha que eles Sim. recebem esse conteúdo de biologia? Então, pelo, né, a minha percepção, eu sempre. Agora, ultimamente, eu meio que parei de fazer isso, né? Eu sempre passava questionários no final. Já tem um tempinho aí, desde a pandemia, que eu não tenho feito mais isso. Mas no início, né, logo que eu comecei a dar aula no IFRJ, que foi em 2015, eu passava esse questionário no final da aula pedindo sugestões, uma avaliação da disciplina, o que, que eles gostaram, o que, que eles não gostaram. E uma das avaliações positivas, né, eu falava pontos positivos, pontos negativos, era essa relação, sabe? De trazer esses exemplos dentro da biologia para a área de química, fazer essa interação. E isso me ajudava muito até como construir avaliações, né? Que durante o doutorado eu tive uma disciplina muito importante para essa questão de avaliações, né? Da disciplina, do curso e tudo mais. E essa troca, né? Professor, aluno, era muito importante para mim, principalmente, né? Que a gente
né, a formação de professor ela é eterna, né? Essa parte da educação ela é eterna, a gente vai aprendendo junto. Então, essa troca, né, do que valeu a pena, do que não valeu a pena, do que faz parte, realmente você levou para o resto, né? Você acha, terminou a disciplina, fechou o olho, o que você lembra, o que você sabe, o que você assimilou, né? Essas conexões, essas interações, né? Essas interdisciplinaridade, eu vi bastante na resposta dos alunos, sabe? Então, eu gostei, né? Foi uma visão positiva para mim. E É, pretendo professor. voltar com esse questionário. Tá certo. Você disse lá no início do podcast que você recebeu bastante apoio dos professores, né? Sim. Apoio docente para sua formação. Então você diria assim que o apoio, né, o incentivo do professor, né, não diria atuação, né, mas a interação, né, professor-aluno, ela motiva mais o aluno a estudar, a querer chegar nos seus, sabe, seus objetivos. O que você diz? Sim, eu acredito que sim. Tem, né, infelizmente, professores desmotivadores, mas a gente precisa sempre buscar os motivadores, né? Se empenhar nos motivadores. Então, eu tive muito apoio, sim, né? Como eu falei, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E os motivadores que me fizeram estar aqui hoje, né? Eu lembro, assim, várias vezes que eu formada, trabalhando lá na UERJ em Resende, eu ia em Volta Redonda visitar minha mãe e eu encontrava um professor meu do ensino médio que ele falava assim, você precisa fazer o concurso do IFRJ, você precisa passar. E aí eu falava, não, calma, quando abrir o concurso eu vou fazer, vou sim, pode deixar e tal. E ele era meu professor de biologia do Legal. ensino médio, né? Ele tinha sido meu professor de biologia. E eu tive um encontro virtual, né? Não encontrei mais ele presencialmente, mas eu tive um encontro virtual na pandemia, quando eu juntava todos os campos que a gente precisava discutir e tudo mais. Naquele período, não acredito que hoje mais, mas ele era o diretor geral do campus de Volta Redonda. E eu estava ali, eu fazia perguntas e tudo mais, ele respondia, não sei se ele ia lembrar de mim pelo nome, né? Porque ele lembrava de mim quando me via, pessoalmente. Ah, sim. Mas ele foi um dos motivadores para eu ser professora do IFRJ, ter me formado em biologia, né? Tudo isso, e um professor do ensino médio. Então, eu tenho, assim, muito mais exemplos de professores motivadores, que eu acho Aham, que a gente tem esse papel, do que exemplos de sim. desmotivadores. Eu acho que o professor está ali também com esse papel. Não principalmente, que eu acho que hoje a família, né? A gente já está em outro século, como eu falei lá no início. É, Eu acho que tem mais famílias assim apoiando e tudo mais. O mundo mudou muito, mas precisa mudar muita coisa ainda. Mas em conjunto, sabe? O professor ele faz diferença na vida, faz sim. né, do estudante. Então, em qualquer área, eu tive professores da minha pós-graduação, né? Como eu falei, meu doutorado e tudo mais, assim, que me incentivaram muito. Então, em qualquer área, desde o ensino fundamental. Para vocês terem ideia, eu decidi que eu queria ser doutora, né? Fazer meu doutorado, eu estava no ensino fundamental. Quando uma professora do ensino fundamental tocou esse assunto em sala de aula, É né? isso que eu acho muito interessante, né? A Então, motivação do professor. exatamente. Então, assim, Impulso. faz uma diferença grande. Pode ter sido um comentário, pode ter sido uma observação e que mexeu comigo. Tudo foi muito difícil, tá, gente? Também não foi tudo fácil. Tudo foi muito difícil. A graduação, assim, foi perrengue atrás de perrengue. Eu morava muito longe da minha família, muito longe de casa. Aí vim fazer o mestrado, né? Eu fui fazer a graduação norte fluminense, eu sou do sul fluminense, então era muito longe. Aí vim fazer Caraca. o mestrado aqui no leste fluminense, que aí já ficou um pouco mais perto. Então, assim, aí resolvi ficar por aqui mesmo. E foi bem difícil, mestrado, consegui orientador para doutorado, não foi fácil, foi muito difícil, porque eu sempre acabo indo para o novo, né? Eu nunca consegui ficar com o mesmo orientador, tá? Então eu sempre queria mudar, eu queria ampliar minhas oportunidades, ampliar meu conhecimento, então eu sempre mudava. Ficava ali o foco, né? Diagnóstico, microbiologia, virologia, mas eu mudava um pouco a área para até encontrar ali o que eu queria, quais oportunidades aquilo ali ia me dar, né? Aquela área ia me dar.
E eu corri atrás. E o meu concurso ele foi exatamente, parece que foi escrito, assim, com cada escolha que eu fiz, ele deu afinidade, sabe? Ele teve uma afinidade. Né? Por exemplo, a disciplina de processos bioquímicos, essa minha área que eu atuo dentro do IFRJ, eu não aprendi na graduação, eu não aprendi no mestrado, nem no doutorado, eu aprendi na minha especialização. Ah, legal. Então, assim, foi cada um, a licenciatura me ajudou para uma coisa, então cada etapa foi ajudando para o caminho, né? Então a graduação foi uma orientação, o mestrado foi outra, a especialização, a licenciatura e até chegar no doutorado até hoje, como professora do IFRJ, até os meus projetos, todos eles, eu consigo também fazer essa conexão dessas áreas hoje, atuando, né? Dentro do IFRJ, ele ainda é, né, uma instituição que me dá a oportunidade de fazer até a conexão entre essas áreas, sabe? E aí, Sim, professora, só voltar na parte da sua atuação como docente, Sim, porque a senhora havia dito que você fez uma mudança, que antes você passava questionário, mas atualmente você não passa mais, certo? sim. E aí eu queria estar perguntando exatamente sobre isso, se houveram mais mudanças na sua prática docente. Se você pegar o seu início até os dias de Sim. hoje, quais mudanças ocorreram? Como que você avaliaria a sua prática docente? Olha, eu acho que a maturidade vem junto também, né? As tecnologias, eu busquei muito ferramentas. Antes mesmo da pandemia, eu usava muita ferramenta tecnológica. Então, o uso das ferramentas, menos papel e mais tecnologia, né? Da área ambiental também está envolvida aí. Então, eu tenho usado mais recursos digitais do que recursos tradicionais, vamos dizer assim, mas não extinguindo os tradicionais. Então, isso foi dentro da minha formação docente no IFRJ que me deu mais oportunidade. Eu já usava antes, mas eu tive mais oportunidades, né, de utilizar essas ferramentas digitais. Então, isso mudou bastante. A forma de avaliação, então, assim, todo semestre eu tento, parece que é igual, mas eu tento modificar uma coisa ou outra, sempre buscando também novas formas de avaliar, seja prática, né, em aulas práticas ou teóricas, disciplinas práticas e teóricas. E assim, um desafio muito grande que eu tive dentro do IFRJ foi com os alunos de necessidades específicas. Isso eu também mudei um pouco, né? Então eu tive que fazer e faço ainda adaptações no meu material, que eu acho que acaba ajudando não só o aluno com necessidades específicas, né? Mas todos os outros alunos, principalmente os ingressantes. Então, isso sim, na minha prática docente, foram coisas assim que eu precisei adaptar, cores, formatos, e que o digital ele ajuda muito mais do que o tradicional, Sim, né? sim. Não totalmente isolado um do outro, mas em conjunto. Então, a gente consegue fazer essa adaptação, né? Tudo mais. E eu vi que a hora era adaptado para tal aluno, mas será que o grupo de alunos, né, sem necessidades específicas, eles conseguem acompanhar dessa forma? Fica mais fácil para ele, fica melhor. Não é nem mais fácil, é melhor, né? O aprendizado melhora e melhora, né? Então eu acredito, sim, depois, principalmente depois da pandemia, assim, eu consegui fazer algumas mudanças materiais, buscar mais coisas, buscar mais informação. Eu tenho muita coisa para aprender ainda, né? E buscando todos os núcleos, né, do campus, né, que a gente tem, no GEDS, né, a BI, tentando trazer, né, para o conhecimento das ciências biológicas, relacionar com ciências biológicas, relacionar com a química, isso aí está sendo uma inclusão de mudanças que eu tenho feito na minha parte didática, na minha parte docente. professora, você estava comentando que você já trabalhou como tutora antes de você fazer a licenciatura, né? Sim. E você já estava indo já para a área de dar aula, né? Sim, Naturalmente, né?
Sim, sim, Mas sim. essa parte que é engraçada, você já não estava mais indo muito pro lado de laboratório, de microbiologia. Como é que tá? Como é que tava essa parte? Por que que você foi indo para foi o destino? Foi aparecendo os trabalhos, você foi pegando ou você foi escolhendo, não, pô, quero Foram, dar uma aula, quero ensinar sim, aqui. foi um pouco de tudo. Foram as oportunidades, né, os concursos que surgiam. Eu via, quando eu fiz a licenciatura, eu via mais oportunidades. Então, assim, tentei muitos concursos, né, antes de passar para o IFRJ, e que eram para a parte de docência. Aliás, na verdade, a parte de docência mesmo foi o segundo concurso que eu fiz do IFRJ, e a minha primeira prova de aula foi para o IFRJ Duque de Caxias, né? E onde eu atuo até hoje. Porque eu não passava, né? Chegava na fase de prova de aula também, tinha as outras etapas, e fiz também para as outras áreas, mas, enfim, foram as oportunidades mesmo que iam surgindo. E eu falava, ai, não vou atuar, sim, mas depois virou uma paixão mesmo. Quando eu comecei a orientar os TCCs dos alunos, eu comecei a gostar daquilo que eu estava fazendo, o resultado era bom, o resultado era legal. Que bom. E eu procurei, eu falei assim, não, mas eu quero um concurso que eu possa atuar não só em sala de aula, mas também nessa parte de pesquisa, que é uma questão também que isso fazia diferença para mim, né? Que eu pudesse atuar com extensão, com pesquisa e ensino. Então o IFRJ se casou. Foi uma grande oportunidade que eu tive e que eu pude aproveitar também, né? Porque as É. oportunidades às vezes chegam e a gente não consegue aproveitar por diferentes motivos, mas eu pude, né? Fui atrás, corri atrás e segui, né? Fui na minha intuição ali, fui no trabalho. E sim, eu queria também poder atuar nas outras áreas, que é o que o IFRJ me permite. E sobre atuar nessas áreas de pesquisa, ensino, extensão, hoje, quais são os projetos que a senhora atua no IFRJ? Quais são essas oportunidades de projeto, né, de atuação nessas áreas você tem hoje no Sim. IFRJ? Atualmente eu tenho parcerias, né, que são colaborações em projetos. Eu tenho um projeto, né, eu sou coordenadora, que é um projeto de ensinando microbiologia, né, aprendendo microbiologia com química e biologia, né? Que aí eu vou mais para essa área da microbiologia e a gente faz essa interação de química e biologia, né? Então eu tenho esse projeto que é meu, de minha coordenação, e o restante são colaborações, né? Eu tenho uma colaboração com o projeto de Meninas da Ciência, que hoje, né, tem diferentes professores atuando, a professora Beth da UFRJ, né, no campus do Caxias tem a professora Kelly, Tiago, que é mais na área de extensão, né, que a gente vai nas escolas e divulga, né, os experimentos, e de colaboração com a questão dos antimicrobianos, com a professora Letícia Colli, dentro do IFRJ e fora do IFRJ também. Tá? Hoje são os projetos. Hoje eu tenho mais colaboração do que meus, já tive muitos meus, mas por conta da pandemia eu dei uma paralisada nos projetos que eu coordeno e hoje eu tenho esse, aprendendo microbiologia com química e biologia, que junta Ah, tudo. cara. É bastante coisa que junta. Quais você diria, professora, que são os principais obstáculos que alguém que quer seguir a área das ciências biológicas encontraria? Olha, obstáculo, existem infinitos obstáculos, a gente precisa, dentro das ciências biológicas, superar esses obstáculos. Um desafio que eu acredito é a questão da religião, né? Que é uma questão bem polêmica, né? Que algumas pessoas têm, porque dentro da biologia você, dependendo da área que você vai fazer, tanto licenciatura quanto bacharel, durante as aulas práticas, né, você vai precisar lidar principalmente com o conceito
que o ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre, né? Então, essa questão de lidar com a morte, de perder um experimento, né? Com essa questão, porque você lida com o ser vivo e ele morre, né? É um desafio muito grande. Isso aí, desde o início, para algumas pessoas, acaba ficando uma coisa muito intensa, sabe? É. Lidar com essa situação, lidar com essa perda. Eu acho que nem, né, ninguém imaginava ouvir isso, mas é uma realidade, entendeu? Então, assim, é um desafio, é um obstáculo, você saber lidar com isso. Então, essa é uma das questões, porque o juramento do biólogo é defender a vida, e qualquer vida, né? Então, lidar com isso é um desafio, é um obstáculo, é difícil, não é fácil. E os outros obstáculos é você realmente conseguir associar as outras áreas das ciências, seja elas ciências humanas, né, ciências exatas. Fazer essa integração é difícil porque a gente tem aquele modelo didático de separar tudo, né? É. Então, conseguir integrar, conseguir associar é um desafio para, acho que qualquer área, né? Não só ciências biológicas, mas durante toda a formação. Tá? Então, é por isso que é muito mais fácil você ver pessoas fazendo o mesmo tema, a mesma coisa, desde a graduação, né, na parte acadêmica, aí vai, leva a mesma coisa para o mestrado, a mesma coisa para o doutorado, tem essa dificuldade de se abrir, né? Muito especialista da especialidade, né? Você vê muito disso. A gente brinca. É um desafio também. O desafio de ser professor de ciências biológicas também está relacionado com essa questão da religião, porque tem conceitos, né? Por exemplo, a evolução da espécie humana, né? Que de teorias, de conceitos que estão relacionados com essa questão de religião. Mas isso eu acho que é o que menos seria um obstáculo para mim, mas para quem vai fazer o curso, né? Isso não chegou a ser um obstáculo para mim. Mas sim, existem esses desafios, as dificuldades. Nem sempre um experimento que não deu certo, uma hipótese que você tinha que não deu certo, é um resultado ruim, né? Porque às vezes você fica com muita expectativa e não deu aquela, né? A sua hipótese não deu o que você queria, mas deu outra coisa. Isso aí não é ruim, né? Você precisava testar e precisava entender o processo. Então, e hoje em dia combater também, um dos obstáculos que a gente encontra quem for estudar é combater as famosas notícias falsas, né? As fake news. Então, isso aí É verdade. Era isso que eu ia perguntar para você assim que a senhora acabasse a fala, que você tem a sua formação já consolidada, você tem experiência, né, em atuar na parte de microbiologia, na parte de virologia, né? Como sim, que é lidar com essa desinformação que é espalhada por pessoas, né, que acham que beber algum remédio vai de sim, fato curar determinada sim, doença, enfim. sim. Sim, é muito difícil. Uma coisa que também é um obstáculo dentro da ciência e de modo geral a gente fica, né, como eu falei, né, especialista na área, né, com tanta informação e a gente precisa falar com pessoas com pouca informação, que aquilo ali é errado, o que, que é o certo, né? Então isso é muito difícil. Tirar alguns estigmas de alguns conceitos que não são ciência, né? E a gente dentro do modo acadêmico, a gente chamava muito de. A ciência popular, ela está relacionada cientificamente, mas ela precisa de informação correta, né? E não começar com uma informação correta e dar uma errada no final, que a maioria das notícias falsas fazem isso, né? Misturam o conceito inicial correto e no final falam incorreto, como o pH 4 básico, né? O pH básico do limão, a alcalinidade do limão, enfim no caso da química. Então, trabalhar com isso é muito difícil. Trabalhar com essas notícias falsas é muito difícil, mas não é impossível, tá? Você trabalhar, trazer o conhecimento correto, o conhecimento científico,
né, de forma de qualidade. A gente tem agora, né, inteligência artificial chegando para o mundo acadêmico, que a gente pode usar de forma de qualidade, melhor do que, né, só usar. Só usar não dá certo, né? A gente precisa usar com qualidade. Então, as informações falsas, elas vêm para atrapalhar muito a questão científica e é difícil as pessoas compreenderem. Então, assim, é muito difícil você botar, né, um livro de 100 páginas para uma explicação de 5 linhas, né? Para um enunciado de uma questão. Então, trazer essa transformação do conhecimento, né, essa mudança dessas 100 páginas para essas 5 linhas, 10 linhas, ela precisa ser muito bem trabalhada, que não são só 5, 10 linhas, né? Não vai ser dessa forma que você vai conseguir transmitir, mas aquela questão mais com uma linguagem difícil trazer, uma linguagem científica trazer para a linguagem popular, para que a pessoa compreenda que aquele conceito está errado e que o conceito certo foi comprovado cientificamente. Quando eu explico a questão do método científico, esclarece muita coisa, né? As etapas, como que foi acontecendo, cada etapa, né? Minuciosamente, isso esclarece muitas dúvidas. Né? Essa questão de hipótese, a hipótese é certa ou errada, testou, deu certo, deu errado. O que você pode dizer que é verdadeiro? O que você pode dizer que é falso? Então, esse conceito, né? Teoria, hipótese, ele é um conceito básico, né, da ciência. E eu acho que isso deveria ser trabalhado, mais trabalhado no modo geral. Que eu tento sempre, o tempo todo, trabalhar da melhor forma possível com os alunos e com quem eu tenho por perto também para ajudar nesse conhecimento, que não são só meus alunos, né, que precisam aí de informação. Professora, Sim. tem algum momento, assim, na sua formação que te marcou, que você lembra aí até hoje, assim? Olha, tiveram alguns momentos, assim, marcantes na minha formação. Eu acho que todo final de ciclo marca muito, né? Final de graduação, final de mestrado, doutorado, né? Especialização, enfim, tudo que eu estudei, até a licenciatura foi bem marcante. Mas eu acredito, assim, que eu posso botar como os momentos marcantes a apresentação de trabalhos, são momentos marcantes durante a graduação, principalmente, a troca, né, de informações que você tem nesses eventos científicos, a ida a eventos científicos, sabe? Eu acho que são momentos marcantes, assim, de gratidão, de você saber, é isso que eu quero, nossa, olha aquilo ali que estão fazendo, que legal, caramba, eu posso fazer isso? Eu consigo fazer isso? Essa proposta é legal? Né? Então, eu acho que, de modo geral, assim, que eu poderia dizer de momentos marcantes na minha vida acadêmica inteira são os eventos científicos que eu participei, sejam eles no Rio de Janeiro ou fora do Rio de Janeiro. Todos eles foram. Eu consigo lembrar de cada um, sabe? Assim, fecho o olho e lembro de cada um, desde o primeiro até o último, assim, que eu estive. Eu acho que são. Ficam na memória, acho que são momentos, assim, marcantes. Até para mim hoje, como docente, tendo orientandos, enfim, são momentos assim muito importantes, eventos científicos de modo geral. Legal. Como que a senhora está se preparando para projetos futuros? A senhora já tem alguma coisa em mente para daqui a um próximo semestre, a um próximo ano? Você já tem Tenho, planos futuros em relação a essa carreira e novas formações que tenho, possam vir? tenho sim. Eu estou querendo estudar, né, a parte desses programas que eu falei, né, estou querendo estudar para justamente conseguir fazer avaliações de alguns componentes naturais, né, de algumas moléculas naturais e avaliar a atividade antibacteriana, principalmente, que hoje em dia fica mais fácil de trabalhar dentro do IFRJ.
E aí eu tenho um projeto em mente que ainda para esse ano não vai ser possível realizar, mas para o ano que vem estou me preparando para isso. Então eu preciso aprender a trabalhar no programa para poder ver a interação entre as moléculas orgânicas, né, as ligações químicas que vão fazer, se vale a pena isolar, como que eu vou fazer esse isolamento. Então vou estudar bastante esse ano, né, tentar aí conhecer o programa e conhecer novas tecnologias de baixo custo, né, para poder ser utilizado, para poder desenvolver dentro do IFRJ e, de repente, ser trabalhado até de uma forma de produção em grande escala, né, que a gente fala de área laboratorial para área industrial, né? Então, sim, tenho projetos em mente que está relacionado com algumas aulas práticas que eu faço no campus, até da disciplina eletiva, da disciplina optativa, né? Da LQ, a partir da disciplina optativa da LQ que eu tive uma ideia. Até já conversei com outros professores que conhecem, né, já ouviram falar do programa e eu quero aprender a trabalhar com o programa, porque aí a partir do programa eu consigo avaliar quais substâncias eu posso utilizar para inibir a atividade enzimática, quais não eu posso, qual eu não posso, e quais que tem grande chance, né, de ter ativação e inibição, mas seria mais para essa parte de atividade enzimática relacionada com atividade bacteriana. Mas sim, é um spoilerzinho aí de projetos futuros. Quais conselhos que a senhora poderia dar para quem já iniciou, quem está iniciando, quem pretende entrar nessa área, nessa sua área? Olha, o início sempre vai ser difícil, o início sempre vai querer fazer você desistir, né? O início é sempre difícil, mas a persistência e acreditar que vai melhorar, que vão ter oportunidades, que você vai alcançar o seu objetivo final e que para que você construa sonhos, né, a partir desses seus planejamentos. Eu acho que a gente planeja muito e sonha pouco. É, Então, construir sonhos a partir do planejamento para você conseguir direcionar a sua parte profissional, conseguir direcionar e sempre ficar atento às oportunidades, entendeu? É uma troca assim que você tem, né? Toda vez que eu ia nesses eventos, como eu falei que eram importantes, então ver o outro, escutar outras ideias, sejam elas até negativas, né? Que você possa melhorar, sempre pensando que você vai melhorar, não é piorar. Você não precisa desmerecer o que você está fazendo. Você pode pegar aquela crítica negativa e transformar para uma melhora, para uma parte positiva, para uma outra perspectiva, para um outro sonho, né? E aí isso custa de planejamento. Então, fazendo planejamento, você consegue organizar o seu caminho e conquistar os seus sonhos. O principal é isso. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas você precisa fazer esse planejamento. é. Não desistir mesmo, né? Porque Sim, e a gente vai, persistir. vai se alegrar no final, né? O caminho não importa o lugar, né? Exercício físico, né? Estudar, mental, né? Vai Sim, exigir, vai gerar um cansaço, a gente vai querer desistir, mas se persistir, né? Vai ficar exatamente. feliz depois. Exatamente. O retorno positivo vem. É, A gente tem que acreditar que ele vem. eu agradeço muito por você ter participado, porque a cada podcast que eu faço, eu aprendo muito com o que eu escuto dos professores. Eu vejo similaridades, sabe? E eu acho isso muito interessante, porque todas são similaridades importantes que tem a ver com não desista, ou como eles seguiram um caminho A, foram para B, C, mas o importante é que no final estavam onde eles queriam estar, sabe? E Sim, estavam felizes, né? sim, No caso, sim. dando aula. Eu sou muito feliz no que eu faço, sou muito feliz no IFRJ, não troco, né, por nenhuma outra oportunidade. As pessoas falam assim, ah, não, esse ano vai ter concurso disso, vai ter concurso daquilo. Você não tem vontade de sair, de fazer? Não. Quando se acha, né? Estou satisfeita e estou muito feliz e passo aí mais 30 anos, né, que vai ser mais para frente, pelo menos.
para poder continuar e, enfim, e a gente tem essa capacidade de se modificar, de ir adaptando, de fazer alterações, sabe? Não sou Aham. resistente a isso, e eu acho que é toda essa troca, É. né? Eu acho que essa troca que nós fazemos aqui com cada professor que passa, cada episódio, eu acho ela bem importante para nós que estamos no Sim, curso de licenciatura. Sim, sim, É bem estimulador, pelo menos para mim. É algo sim, com sim. que certeza. para mim tem feito diferença Nossa, nessa muita minha diferença. jornada aí Que bom, como que bom, isso é estudante. muito bom, isso é muito bom É a gente saber. porque aí quando a gente passar por esses caminhos, a gente vai pensar, tá, ó, tal professor também passou por isso, ele seguiu em frente. Ele pegou a Sim, oportunidade, ele não ficou sim. só, ai, deixa eu passar porque aqui tá bom, tá cômodo, né? Sim, sim. E Siga pra assim, frente. eu fico muito feliz, assim, por cada aluno da graduação, por cada aluno do técnico, né, lá do IFRJ, Campus Duque de Caxias. Cada movimento que vocês fazem, ai, passou para o mestrado, passou para o doutorado, enfim, passou por um curso, ou está trabalhando na escola tal, todos, né? Eu estar trabalhando em tal lugar é muito motivador para mim, sabe? É muito motivador. Eu me emociono cada vez que eu descubro e eu acho que o sucesso do aluno é o sucesso do professor, né? Não só meu, mas de toda a equipe, né? De todo mundo. E para É, mim, assim, é gratificante, sabe? É muito bom. que legal, professor. É muito bom. Professora, queria muito agradecer, em nome de todo o grupo Pet Nano, pela senhora ter aceitado participar do Ah, nosso, muito obrigada a do nosso vocês. projeto. Cada professor que passa aqui é um estímulo diferente e tenho certeza que para os nossos ouvintes, né, ainda mais aqueles que gostariam de seguir nessa área de ciências biológicas, possa vir fazer uma grande diferença. Professora, muito Sim, obrigado mesmo pela sim, participação. sim. Sucesso para vocês, já é sucesso, né? O podcast. Sucesso para vocês. Muito obrigada, agradeço muito por essa oportunidade. A gente está falando um pouquinho aqui, né, sobre toda a minha carreira. Muito obrigada mesmo, tá? E eu tenho certeza que vocês também vão ter futuros brilhantes. Isso aí. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Obrigado para quem ouviu até aqui e até a próxima. Até mais, pessoal.